Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Esses dias misteriosos guardam segredos que mudaram o curso da história da humanidade. Hoje, vamos explorar uma das jornadas mais enigmáticas de Jesus, sua descida ao Hades, o reino dos mortos. Antes de mergulharmos em uma história de redenção, poder e vitória, convido você a se inscrever no canal. Para compreender plenamente essa jornada, é necessário mergulhar na rica tapeçaria do Antigo Testamento, onde as crenças sobre o pós-vida eram profundamente enraizadas nas tradições e culturas da época. Naquele tempo, o Hades, ou Sheol, como era chamado em hebraico, era visto como um destino inevitável para todas as almas após a morte. Este não era um lugar de tormento eterno, como o inferno descrito no Novo Testamento, mas sim um reino sombrio e silencioso, envolto em mistério e sombras. O Sheol era imaginado como um vasto submundo, onde as almas dos mortos esperavam, separadas da presença de Deus e da luz do mundo dos vivos. Era um lugar de escuridão, sem a alegria da vida, mas também sem a dor do castigo. A alma, ao entrar no Sheol, passava a habitar em um estado de quietude, aguardando o desenrolar dos planos divinos. Essa visão do Sheol, como um reino de sombras e espera, refletia a compreensão antiga da morte como uma pausa, uma suspensão temporária entre a existência terrena e o cumprimento do destino eterno determinado por Deus. Então, avançamos para o Novo Testamento, onde encontramos uma revelação fascinante através das palavras do apóstolo Pedro. Em seu poderoso sermão, registrado em Atos 2:31, Pedro oferece uma visão profunda sobre o mistério que envolveu os eventos após a crucificação de Jesus. Ele faz referência a uma antiga profecia, deixando claro que o plano divino para a salvação da humanidade incluía não apenas a morte de Cristo, mas também sua vitória sobre a morte. Pedro nos explica que Jesus, mesmo após ter entregue seu espírito na cruz, não foi abandonado no Hades, o reino dos mortos. A alma de Cristo, segundo Pedro, não permaneceu presa no domínio da morte, e seu corpo não experimentou a decomposição. Essa declaração é mais do que um simples relato histórico. Ela confirma a realidade da ressurreição como o cumprimento de uma promessa divina, demonstrando que a morte não teve a palavra final sobre Jesus. Ele triunfou sobre ela, e com essa vitória abriu o caminho para que todos os que nele creem possam ter a certeza da vida eterna. Pedro está nos dizendo que Jesus, ao morrer, desceu ao Hades, mas não foi abandonado lá. Essa foi uma missão planejada, profetizada e parte do grande plano de Deus para a salvação. Imagine a cena. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, desce ao reino dos mortos, um lugar sombrio e desconhecido. O que para muitos poderia ser um momento de descanso ou quietude, para ele era uma continuação de sua missão redentora. Enquanto seu corpo repousava na tumba, sua alma estava em movimento, cumprindo uma tarefa crucial no plano divino de salvação. Esses 3 dias não foram marcados pela inatividade, mas sim por uma obra poderosa e misteriosa que transcendeu os limites do mundo físico. Em 1 Pedro 3:18-20, somos levados a um vislumbre desse momento incompreensível. O apóstolo nos revela que Jesus, mesmo após a morte, estava em ação, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, vemos que a morte de Jesus não foi uma derrota, mas parte de um plano maior. Ele, o justo, sofreu pelos injustos, carregando o peso dos pecados da humanidade. E mesmo depois de entregar sua vida na cruz, ele continuou sua obra, indo ao encontro dos espíritos em prisão. Almas que estavam aprisionadas no reino dos mortos, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Essa pregação de Jesus aos espíritos não foi apenas um ato de comunicação, mas de libertação e vitória.
Foi o momento em que o Filho de Deus proclamou sua vitória sobre a morte e o pecado, anunciando que o plano de Deus estava se cumprindo, mesmo nas profundezas do Hades. Esses 3 dias no reino dos mortos são um poderoso testemunho do poder de Cristo, que não conheceu barreiras, nem mesmo a morte. Eles nos lembram que sua missão foi muito além do que nossos olhos podem ver, alcançando até os lugares mais sombrios para trazer luz e esperança. Esses espíritos em prisão são considerados por muitos estudiosos como as almas daqueles que morreram nos dias de Noé, no dilúvio. A pregação de Jesus a esses espíritos é um ato profundo e misterioso, sugerindo que seu ministério transcende o mundo físico. Jesus, ao descer ao Hades, estava cumprindo sua missão de libertar os cativos, como profetizado em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nesse ato, Jesus não apenas anunciou sua vitória sobre a morte e o pecado, mas também demonstrou que mesmo na morte, ele estava no controle. Sua descida ao Hades é vista como um ponto de virada na história da redenção. Mas a jornada de Jesus não terminou no Hades. Sua ressurreição, profetizada em Salmo 16:10, marcou a derrota definitiva da morte. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A descida de Jesus ao Hades nos lembra que não importa quão sombrias sejam as circunstâncias, ele tem o controle. Sua vitória sobre a morte nos garante que, assim como ele ressuscitou, também nós, que cremos nele, ressuscitaremos. A ascensão de Jesus não foi apenas o cumprimento de uma promessa, mas o estabelecimento de sua supremacia sobre todo poder e autoridade. Por isso diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jovem, ao enfrentar dificuldades e sentir o peso do mundo sobre seus ombros, lembre-se de que Jesus já desceu aos lugares mais profundos da existência, enfrentando as trevas e a morte, tudo para que você pudesse ter vida em plenitude. Sua vitória sobre a morte e o pecado é a nossa vitória, uma garantia de que, assim como ele venceu, também venceremos. A jornada de Jesus ao Hades e sua gloriosa ascensão ao céu nos ensinam que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre cada detalhe de nossas vidas. Confie nele, mesmo quando tudo parecer perdido, pois a história ainda não chegou ao fim. A vitória final já foi conquistada e ela é sua também. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal